Na pesquisa estimulada para primeiro turno, Romeu Zema, do Novo, aparece na frente com 44% das intenções de voto, 4% a mais do que na pesquisa realizada anteriormente. Alexandre Calil, do PSD, vem em segundo com 24% das intenções. Na pesquisa anterior, havia marcado 22%. Na sequência, Carlos Viana, do PL, registrou 3%, 2 pontos percentuais a menos do que na pesquisa anterior. Cabo Tristão, do PMB, Lorene Figueiredo, do PSOL, Renata Regina, do PCB e Vanessa Portugal, do PSTU, mantiveram 1% das intenções de voto. Marcos Pestana, do PSDB, caiu de 2% para 1% das intenções. As candidatas Indira Xavier, do UP, e Lourdes Francisco, do PCO, não pontuaram. Votos brancos e nulos somaram 11%. 13% dos entrevistados não souberam responder. Na pesquisa estimulada para o segundo turno entre os candidatos que mais pontuaram, Zema venceria com 52% das intenções de voto, contra 30% de Calil. Votos brancos e nulos marcaram 10%. 9% não sabem ou não responderam. Pedro Banenberg, a pesquisa ela mostra aí um crescimento de Zema não muito diferente do que as últimas pesquisas já apresentavam, principalmente ali dentro da margem de erro. Você no início disse pra gente que o Rio de Janeiro foi o estado aqui no Sudeste que mais apresentou alterações. Conta pra gente. Pois é, Elias, exatamente. Olha, começando por Minas Gerais, que nós vimos na reportagem, só alguns detalhes importantes também. Zema tem apresentado um crescimento bastante importante. Foi de 4 pontos nessa última pesquisa contra 2 pontos de Calil. Esse cenário pode indicar para a gente um cenário até de maior vantagem no Sudeste, aqui em Minas Gerais, para Zema, do que em relação a outros estados, com possibilidade inclusive de que Zema se eleja num primeiro turno, possivelmente. É claro que temos que ver como é que vai ser o desempenho dele daqui para frente, até as eleições, mas se fossem hoje, essa seria uma possibilidade real de que houvesse apenas um turno na eleição a governador aqui em Minas Gerais. Outra questão bastante importante é que aqui em Minas existe um eleitor um pouco mais consciente, talvez mais maduro na decisão de voto, Elias, porque muitas pessoas que vão votar em Lula também vão votar em Zema, mesmo Lula apoiando aqui em Minas Gerais, apoiando o candidato Calil, Alexandre Calil, do PSD. Parece que esse voto de indicação, ele não tem tanta força aqui em Minas Gerais nesse ano, um eleitor mais maduro que tem feito escolhas com outros critérios. No Rio de Janeiro, Elias, temos um cenário um pouco diferente. Aí sim a gente vinha falando de um cenário mais competitivo e também com algumas mudanças. Olha, Cláudio Castro, do PL, que é o candidato de Jair Bolsonaro no Rio também, ele saiu de 21% para 26% nas intenções de voto, de acordo com a IPEC e Exibop. Ele se consolida nessa vantagem, então, à frente de outros candidatos. Temos na vice-liderança, digamos assim, no segundo lugar, está Marcelo Freixo, do PSB, também teve um crescimento, mas menos expressivo que o de Cláudio Castro. Esse crescimento de Freixo foi de apenas 2 pontos, saiu de 17% e foi para 19%. Nesse momento teríamos um segundo turno, então, entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo. O terceiro colocado é o candidato do PSB, aliás, o candidato do PDT, que é o candidato apoiado por Ciro Gomes no estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, foi prefeito de Niterói e é o terceiro colocado nesse momento no Rio, com 5%, ele saiu de 5% na verdade, foi para 6%, então um crescimento pequeno que ainda o coloca bastante distante dos outros adversários. Agora, um fato bastante relevante no Rio de Janeiro é que desde a última pesquisa, Elias, nós tivemos uma mudança importante entre brancos e nulos. Eles caíram de 26% para 19%, mostrando que o eleitor que antes votaria ou anularia, votaria em branco, ele escolheu algum candidato. Por isso o crescimento também
de Cláudio Castro e aquele crescimento de Marcelo Freixo, aqueles eleitores que acabaram mudando de ideia pelos debates, pelo início da campanha eleitoral ou por outras questões também que chamaram a atenção dos eleitores. O segundo turno no Rio de Janeiro, o que indica agora entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, se isso acontecesse, 38% de intenções de votos para Cláudio Castro contra 35% de Marcelo Freixo. Então, dentro da margem de erro, os dois estão empatados, uma disputa bastante acirrada. Em São Paulo, o cenário ainda é de liderança para o candidato do PT, Fernando Haddad, que é indicado por Lula no estado paulista. Ele subiu de 29% para 32% das intenções de voto. Agora, o principal concorrente, Tarcísio Freitas, foi de 12% para 17%. Cresceu consideravelmente nessas últimas semanas, mostrando também que vai ter competição bem acirrada em São Paulo. Rodrigo Garcia, do PSDB, atual governador e candidato à reeleição, foi de 9% para 10%, está ainda bastante distante dos outros candidatos. Um segundo turno em São Paulo entre Haddad e Tarcísio seria de 47% para Haddad contra 31% para Tarcísio. Haddad com bastante, então, vantagem nesse momento. E se fosse entre Haddad e Rodrigo Garcia, do PSDB, 45% contra 29% para Haddad. Então, cenário bastante favorável para o candidato do PT nesse momento. Lembrando que pesquisa é só um recorte do momento, né, Elias? É um recorte de como é que seriam as eleições se acontecessem hoje. Tem muita coisa para rolar até outubro, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Vamos ver o que é que muda até lá na cabeça do eleitor para essa votação tão importante, Elias. Sem dúvidas, Pedro. E é também nítido que vários outros institutos de pesquisa também estão divulgando aí os seus resultados e todos muito parecidos. Isso mostra realmente que a tendência é que esses números estejam realmente muito estáveis. Vamos acompanhar agora, início de setembro, a partir de amanhã começando. Faltará aí mais ou menos pouco mais de um mês para as eleições acontecerem, mas muita água tem que rolar ainda, Pedro Bonenberg. A gente, claro, vai continuar acompanhando tudo de perto. Pedro, muito obrigado.